nós podemos discordar de todos uns dos outros e no plano das posições e daquilo que cada um defende, podemos ter opiniões distintas. Agora há uma coisa com que a FENPROF não gosta de lidar, que é com a mentira. E de facto o que o Ministério da Educação, aliás, o que o Governo fez, não se trata apenas do Ministério da Educação, foi mentir. Mentir para quê? Para ganhar vantagem nesta discussão e sobretudo para tentar manipular a opinião pública contra os professores, fazendo crer que há uma despesa que não é verdadeira. E nós chamamos a atenção disso na reunião. Os membros do Governo que lá estavam, as duas secretárias de Estado, o que nos disseram foi que comprometeram-se a não divulgar estes quadros porque estavam incorretos, inclusivamente negando até ao pedido de um dos dirigentes que lá estavam porque iam corrigir, mas depois devem ter pensado, não, vale a mentira porque isto não importa, importa é manipular a opinião pública, pondo-a aqui contra os professores e fazendo crer que eles vão desgraçar o país com os seus salários, ou as suas carreiras, ou o descongelamento, ou a progressão. E mentiram, mas eu acho que este Governo deveria já ter uma experiência, ou pelo menos devia olhar para aquela que foi a experiência de um Governo do Partido Socialista, neste caso do engenheiro Sócrates e da Ministra Luz Rodrigues, para perceber que quando se procura mentir, tentando manipular a opinião pública e isolar os professores com mentiras, que é disso que eu repito muitas vezes, que é disso que se trata, corre de mal a vida e, portanto, se calhar também, não sei, não estão a pensar, não estão a lembrar-se, portanto, nós devemos ser sérios, ser rigorosos e ser claros. Primeira coisa que eu acho que é importante, o Governo veio dizer que aquilo que vai retirar aos professores ou o tempo que vai recuperar aos professores é algo que tem a ver com uma proposta para que a situação das pessoas seja equitativamente semelhante, ou haja aqui uma equidade entre a recuperação que os professores têm e a recuperação dos outros trabalhadores da função pública. Isso é mentira. Se esta linha vermelha significa todo o tempo que foi retirado na função pública, esta linha verde significa todo o tempo que é recuperado na generalidade das carreiras da função pública, ou seja, a totalidade. O quadro do meio mostra que, desse tempo todo, o Governo, aos professores, apenas pretende recuperar 30% do tempo, que é este bocadinho, e todo o tempo quer apagá-lo, ou seja, todo o tempo é para eliminar. Aqui não há equidade nenhuma. Aqui o que há é, de uma forma geral, o tempo é recuperado para todos, nos professores, 70% do tempo não é recuperado. E isto é que é a verdade daquilo que o Governo fez. Segundo aspecto, os valores que o Governo aqui apresenta. E os valores que o Governo aqui apresenta são tão simples de desmontar como estes. Um deles foi logo desmontado na reunião, que tem a ver com este ano. O Governo faz uma coisa que é, eu não vou usar termos fortes, tipo vigarice e assim, mas é uma coisa desse género, não é? Portanto, o que é que o Governo faz? Diz assim, os professores que vão progredir a partir de 2018 têm direito a 25% até agosto de 2018, 25% de setembro a dezembro, depois para o ano só passam a ter mais 25% a partir de maio, em 2019, e só vão ter os 100% do escalão em dezembro de 2019. Ou seja, estamos a falar de um conjunto de 24 meses, 2 anos, e ainda de 2 momentos de subsídios, de Natal e de férias. Estamos a falar em 28 mensalidades. Então, é assim, das 28 mensalidades, os professores vão receber na íntegra uma. O Ministério da Educação faz as contas que apresenta para a opinião pública, como se os professores recebessem as 28 mensalidades na íntegra. Isto, se não é vigarice, é uma coisa muito próxima, claro, porque na verdade está a multiplicar por 28 uma coisa que não pode fazer. E, portanto, é natural que depois, desmontado isso no Ministério da Educação, eles tivessem que pôr numa notinha de rodapé, mas sem alterar o quadro, que afinal os 90 milhões que eles previam gastar em 2008 são só 30 milhões, o que significa que é só 1/3. Significa que em 2019, os 87 milhões que eles dizem aqui que vão gastar, afinal são só 22 milhões. Significa que em 2020, afinal, os 78 milhões que eles dizem que vão gastar, são só 43 milhões. Significa que só nestes 3 anos, o Governo gastará no máximo, 90 milhões, mas diz que vai gastar 255 milhões, ou seja, mais 165 do que vai gastar. Como é que chama isto? Quer dizer, eu também não estou a dizer que quem diz coisas dessas deve ser preso, mas pelo menos deve ser que ele diga. Isso é só com base no descongelamento, sem haver recuperação de... Não, isso, as contas que eles mostraram foi quanto é que se gasta no descongelamento para dizer que não pode haver recuperação porque não há dinheiro. Aquilo que nós estamos a dizer é que, afinal, só este ano
em 2018, poupam 60 milhões dos 90 previstos. E como para o ano, não é? Vão poupar também a diferença entre os 22 e os 87, que são 65, só aqui já temos 125 milhões. Se calhar até dá, nós estivemos a fazer umas contas, até dava para recuperar tudo antes de 2023, porque dinheiro não falta, estão a perceber? Portanto, essa é que é a questão. E nós estamos a fazer contas por alto. Portanto, as contas que eu acabei de dizer, que são os 30, os 22, por exemplo, os 22 milhões do ano que vem, ou os 30 deste ano, ou os 43 que nós falamos, de 2020, nós fizemos as contas como se todos os professores mudassem no dia 1 de janeiro. Os 12 mil professores que aí estão a mudar em 2019, nós consideramos que os 12 mil, a partir de 1 de janeiro, o ano inteiro e a 100%, vão ganhar. E mesmo assim só chegamos a 22 mil. Como é que se chega a 22 milhões? Como é que se chega a 87 milhões? E, portanto, isso é uma conta impossível, porque, como se sabe, como as mudanças se dão ao longo de 12 meses, em média, só mudam por mês 8,3% dos professores. 8,3%. E nós pusemos como se mudasse 100%. Então, quer dizer que as nossas contas ainda vão dar um valor menor. Ou seja, isto dá para recuperar para aí em 3 anos. Ele diz que só em congelamento vão gastar, dizem eles, 1.477 milhões. 1.500 milhões só com o descongelamento neste período todo. Não é verdade. Nem chega a 900 com o descongelamento. Nestes anos todos, nestes 6 anos até 23, o Governo gasta menos 600 a 700 milhões do que aquilo que diz que gasta. Se assim fosse, estava quase aqui o dinheiro todo que é preciso para recuperar, na ótica do Governo. Há 3 pressupostos fundamentais para a proposta que nós hoje fizemos ao Governo e queremos no dia 12 discutir. O primeiro é manter a atual estrutura da carreira, porque é isso que está no compromisso. O segundo, respeitar o compromisso onde diz que vai ser recuperado o tempo todo de serviço. E o terceiro, respeitar a Assembleia da República, desde logo os partidos que têm maioria, o Partido Socialista, o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, que disseram que o tempo deve ser todo recuperado. Nós estávamos preocupados com a sustentabilidade do sistema e do país e, portanto, nós fizemos muita questão em que ficasse lá previsto que o que vier a ser decidido tem que haver sustentabilidade, porque senão deixamos, então, se não for sustentável o que se aprovar, nós podemos ficar sem salários. E isso nós não queremos. E é por isso que nós aceitámos fazer uma proposta destas, que não diz que quando se descongelar em 18 as pessoas vão logo recuperar o seu tempo de serviço, mas diz, em 18 nem queremos recuperar nada. É pá, porque já temos um esforço financeiro do descongelamento, do posicionamento, e portanto temos que poupar dinheiro para a recuperação. Vamos poupar 60 milhões, segundo o Ministério, vamos poupar 60 milhões. E depois, bem, vamos devagarinho, 60, 19, 20, 21, 22, 23, e é este faseamento que nós aceitamos em 5 anos, que vem precisamente ter em conta a sustentabilidade do sistema. Claro que se o Governo até passasse a ter os professores a trabalhar de borla, poupava muito, era uma coisa espetacular, porque poupava muito. Se nunca mais descongelasse a carreira, era bestial, ficava tudo igual. Agora, de uma forma simples, as vossas contas dizem que metade do que o Governo orçamentou chega para pagar o descongelamento e a outra metade chega para o reposicionamento. Um bocadinho mais de metade. Aquilo que o Ministério orçamentou para o descongelamento, exatamente. Aquilo que sobra, porque afinal não é preciso, é mais de metade, sobra mais de metade do que aquilo que eles dizem que é preciso. Portanto, já é pouco mais do que é preciso. E sabe que nós às vezes começamos a pensar assim, o dinheiro que nós todos gastamos com estes incompetentes que fazem propostas daquelas, com esta gente que vive aqui pendurada nos corredores do Governo e do poder, com esses inúteis que encontramos por aí a fazer propostas como aquelas que nos apresentaram, o que eles gastam com os professores é uma ninharia. É muito pouco, porque os professores estão a trabalhar para o futuro do país. E a maior parte dessa gente está a trabalhar para destruir o país. Portanto, não pensamos que seja uma despesa acrescida, achamos que está bem. E, portanto, aquilo que nós fizemos é uma coisa tão simples como esta. Nesta tabela aqui, deste lado, nós pusemos onde é que os professores estão em cada ano de serviço, em que escalão estão. E na tabela da ponta pusemos, em 2023, se o tempo for todo contado, como está previsto, em que escalão é que deverão estar. Fizemos o quê? Intermédio, 19 até lá, os saltos que os professores têm que dar. Inventámos isto? Não. Isto é uma tabela exatamente semelhante
a que no governo do professor Cavaco Silva foi aprovada para recuperar o tempo de serviço dos professores. Isto é uma tabela exatamente semelhante a outra tabela que no governo do engenheiro Guterres foi aprovada e entrou em vigor para recuperar tempo dos professores. Portanto, esta achamos que pode ser uma tabela para que no governo do Dr. António Costa também haja novamente a recuperação. Isto nem sequer é uma inovação, é uma adaptação às perdas de agora daquilo que é preciso fazer. Até dezembro de 2023. Até 31 de dezembro, às 24 horas de 2023. Não queremos um segundo antes de antecipação por causa da sustentabilidade do país e para continuarmos a pagar a esses inúteis, claro. Vocês fizeram as contas com base nos números que o Governo forneceu? Com base nos números que... naquelas tabelas que depois... Pior ainda, fizemos com os números que o Governo forneceu da primeira vez em que os forneceu. E não era eram mais, era da primeira vez em que forneceu, disse que, por exemplo, este ano eram 50 mil, agora diz que são só 45 mil, mas nós fizemos as contas tudo pelo limite máximo, 50 mil, porque às vezes eles podem se ter enganado, não é? Às vezes eles enganam, 50 mil e não 45 mil, 24 meses, os 12 meses, toda a gente a passar no dia 1 de janeiro em vez de passar ao longo do ano. Por exemplo, um professor que muda de escalão em dezembro, de todos os anos, só tem impacto financeiro no orçamento do Estado do ano seguinte, porque é no dia 1 de janeiro do ano seguinte, já nem entra, mas nós entramos com eles todos a terem nesse ano, nós entramos com tudo. As contas que nós fazemos e que os números eu aqui vos dei, são as contas máximas que era possível se acontecesse uma coisa que não acontece, que era toda a gente mudar no primeiro dia, isso é que era bom. Agora, pode ser, estão mal feitas, estão, mas nós quisemos fazer por cima, por despesa máxima, para não dizer, mas eles estão a cortar aqui, não tem nada. O Governo faz as contas como se os professores todos estivessem todos até 2023, e portanto naquele valor dos 1.100 milhões, todos até 2023 aqui. E o que é que acontece? 5 mil professores, um pouco mais, segundo o Ministério, vão passar já este ano para o 10º escalão. Portanto, se isso acontece, estamos a falar de pessoas com 60 anos para cima. Se estamos a falar de pessoas com 60 anos para cima, significa que boa parte destes colegas não estão cá já em 2023, porque então há aqui gente com 66 anos, com 65, com 64, ora, quando atingirem os 66 vão saindo. E, portanto, o Ministério faz as suas contas como se as pessoas, repare, dos escalões superiores e onde o salário é mais elevado e, portanto, onde a despesa é maior, como se eles cá ficassem todos até 2023 e compara. O que vai acontecer é que ou já cá não estão, e já cá não estando, não ganham aquele valor, obviamente, ou ainda cá, e já não está ninguém, ou já cá não estão, mas foram substituídos por alguém que ganha menos de metade. Aquilo é, até nisso, e por acaso era um dos aspectos que nós íamos para chamar a atenção, não é correto, porque há aqui a malta dos escalões superiores, há aqui uns milhares que vão desaparecer durante este período. E, portanto, se fizermos as contas disto tudo, aqueles acumulados, repare, nós até fizemos há um ano. 300 e tal milhões. O acumulado disso tudo dá 300 milhões certos, no 100 TSU. O deles dá 419 milhões, portanto há uma diferença de 119 milhões. Se somarem depois aquela soma em que eles acumulam os acumulados com os acumulados do que se acumula, que é uma coisa que é uma conta espetacular, que dá 1.477 milhões, se somar isso tudo, mesmo assim, essa conta, com tudo isto que nós fazemos, está a 897, que é só a diferença dos 600 milhões. Portanto, nós tentámos tudo, a certa altura havia até quem já fizesse o pino para tentar conseguir chegar aos valores deles, não foi possível. É que não foi mesmo possível. Agora, portanto, isto que eles fizeram é uma mentira, é uma falsidade, é inaceitável, porque isto não é falta de rigor nem de competência, antes fosse. Isto é falta de seriedade política. E nós não admitimos nem aceitamos que governo nenhum desrespeite os professores. E por isso hoje entregámos aqui um pré-aviso de greve para os dias 13, 14, 15 e 16 de março e posso dizer-vos que se for esta a postura do Ministério da Educação ao longo do processo e na próxima reunião, é bem natural que nos dias da greve, no último, nós possamos dizer o que é que vamos fazer a seguir. Com uma certeza, é que não brinquem com os professores, porque os professores passam o seu dia-a-dia nas escolas a trabalhar com os alunos e a construir o futuro. Não brinquem com os professores. Sempre se deram mal para não fizeram.